Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre encontro com pessoas más. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Quero ser honesto desde o começo. Eu nunca imaginei que poderia cruzar o caminho de um psicopata ou um serial killer na minha vida. Essas pessoas existem, é claro. Mas quais são as chances de um desses criminosos aparecer no seu próprio bairro? Menos de 1% de chance? Na verdade, e isso sendo otimista. Mas essa estatística deixou de fazer sentido para mim em uma noite de 4 de julho. Aquela noite me deixou mais triste e assustado do que jamais estive em toda a minha vida. E me fez enxergar que qualquer um pode ser perigoso, que as pessoas podem esconder segredos sombrios. E você só percebe quando já é tarde demais. Tudo começou com o meu filho, Matt, que passou a falar sobre um novo amigo chamado Javier. No começo, não dei muita importância, já que é comum crianças terem amigos imaginários. Mas, conforme os dias foram passando, Matt continuava insistindo que Javier era real e que o visitava todas as noites. Minha esposa, Ana, e eu achamos que era só uma fase e que logo passaria, então não demos muita atenção. No começo, a história de Javier até nos preocupou um pouco, mas com o tempo, acabamos ignorando. E esse foi o nosso pior erro. A preocupação aumentou quando Matt começou a aparecer com hematomas sem explicação e disse que Javier o fez prometer que não contaria nada para ninguém. É o nosso segredinho, como ele mesmo dizia. Nesse momento, Ana e eu ficamos desesperados. Sempre que tentávamos falar com Matt sobre Javier, ele se fechava e não dizia uma palavra. Diante dessa situação preocupante, decidimos consultar um psicólogo infantil. Ele nos garantiu que era apenas uma fase e que, eventualmente, esse amigo imaginário desapareceria. Mas ele não poderia estar mais errado. Quando o dia 4 de julho chegou, nossa casa estava cheia de risadas e alegria. Fizemos um churrasco e, claro, convidamos amigos e familiares para ficar e assistir aos fogos de artifício. Matt parecia especialmente animado, o que nos deixou felizes. As crianças brincavam no quintal, os adultos aproveitavam a comida e todos planejavam ficar até depois da meia-noite. Mas, conforme a noite avançava, alguns amigos começaram a ir embora. Pensamos que Matt ficaria desapontado por não poder soltar fogos com os primos, mas para nossa surpresa, ele não se importou. Tudo bem, posso soltar com o Javier. Quando escureceu e todos já tinham ido embora, nos reunimos no pátio para ver os fogos. Matt estava empolgado, segurando uma vela de faísca em uma mão e uma caixa de fogos na outra. Olha, pai, esse aqui é para o Javier, disse, sorrindo. Claro, filho, mas tome cuidado. Isso é perigoso. Só pode soltar quando a mamãe ou eu estivermos por perto, certo? As primeiras explosões iluminaram o céu, e todos aplaudimos. Mas então, senti um desconforto estranho. Olhei para Ana e percebi que ela também parecia inquieta. Você ouviu isso? Perguntei. Parece que alguém mexeu em alguma coisa dentro de casa. Será que alguém entrou? Não sei. Melhor verificarmos, ela sugeriu, visivelmente preocupada. Fomos para dentro e pedimos que Matt subisse para o quarto. Deve ter sido o Javier, ele disse, dando de ombros. Ignoramos e começamos a procurar a origem do barulho. Mas nunca poderíamos imaginar o que estávamos prestes a encontrar. Quando chegamos à cozinha, Ana e eu ficamos paralisados. Diante de nós, estava um homem, com cerca de 1,80 metros, nos encarando. Seus olhos eram enormes, e ele estava completamente desgrenhado e sujo. Parecia um morador de rua. Ele sorriu de um jeito perturbador e acenou de longe. Quem é você? E o que está fazendo na minha casa? Perguntei, sentindo a tensão aumentar. Ah, não se preocupe. Eu sou amigo do Matt. Meu nome é Javier. Naquele instante, cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiou. Então, esse é o amigo de quem o meu filho falava. Ele é real, murmurei, sentindo o pânico tomar conta de mim. O Matt conversou com você? Sim, ele me contou tudo sobre vocês. Respondeu calmamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Então, não tem problema, né? Naquele momento, fui tomado pela raiva. Esse era um homem adulto, de uns 35 ou 40 anos, me dizendo que estava entrando na minha casa esse tempo todo e conversando com meu filho sem que soubéssemos. Mas que diabos você pensa que está fazendo? Rosnei, furioso. Eu não deixo meu filho falar com estranhos. Sai da minha casa agora. Sem pensar duas vezes, avancei para expulsá-lo. Mas antes que eu pudesse tocá-lo, Javier me deu um soco brutal no estômago. O golpe foi tão forte que caí no chão, quase desacordado, lutando para recuperar o fôlego. Ele então começou a subir as escadas. Matt, papai e mamãe descobriram sobre nós. Não podemos mais brincar aqui. Vou ter que levar você comigo. Não, eu não quero ir. Ouvi meu filho gritar. Matt, corre para o seu quarto e tranca a porta. Gritei, tentando me levantar. Ana, vendo o que estava acontecendo, correu para Javier e bateu nele com um cabo de vassoura. Mas o homem ignorou o golpe e a derrubou com violência. Ela bateu a cabeça na parede e desmaiou ao pé da escada. Eu estava paralisado, completamente impotente diante da ameaça à minha família. Mas então algo despertou dentro de mim. O medo e a raiva se transformaram em puro instinto de sobrevivência. Juntei todas as forças que me restavam e ataquei Javier com tudo. Mas ele era forte, muito mais do que eu imaginava. Ele me golpeava sem parar, até que fiquei totalmente exausto. Ele me arrastou para a sala e me jogou contra a parede. Minha visão escureceu com o sangue escorrendo pelo rosto. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Javier sorriu, aquele sorriso macabro que nunca mais sairia da minha cabeça. E foi então que Matt fez algo impensável. O resto dessa história não é um final feliz. Meu filho mudou para sempre e, anos depois, acabou se tornando uma tragédia viva. Ao longo dos anos, Matt se distanciou cada vez mais. Ele nunca mais falou sobre Javier, nunca mais mencionou aquela noite. Mas estava claro que algo dentro dele havia se quebrado. Suas expressões ficaram mais frias, seus interesses mais sombrios. Sempre que víamos fogos de artifício, seu olhar se perdia por um longo tempo, como se estivesse revivendo tudo de novo. Na adolescência, começou a se interessar por química e eletrônica. Achamos que era apenas uma paixão por ciência e ficamos orgulhosos de seu desempenho acadêmico. Mas havia algo de estranho em sua obsessão por explosões, algo que evitávamos admitir para nós mesmos. Quando ele se mudou para a universidade, achamos que aquele novo começo faria bem para ele. Mas em 2018, recebemos a pior notícia da nossa vida. Matt estava sendo procurado pela polícia. Ele havia fabricado e detonado bombas em locais públicos, matando várias pessoas. Meu coração parou. Meu filho, aquele mesmo garotinho que eu segurava nos braços, tinha se tornado um assassino. A perseguição terminou de forma trágica. Encurralado, Matt tentou escapar usando a única coisa que conhecia bem, uma explosão. Ele detonou uma bomba dentro do próprio carro. E o impacto o matou instantaneamente. Até hoje, me pergunto em que momento o perdemos. Se foi naquela noite, quando Javier tentou levá-lo. Se foi depois, quando ignoramos os sinais. Ou se ele nunca teve chance de escapar do que aquele homem fez com ele. A mídia se referiu a ele como um terrorista, um monstro. Mas para nós, ele sempre será nosso filho. O garotinho que um dia sorriu segurando uma faísca de luz na mão, sem imaginar que um dia o fogo o consumiria por inteiro. Meu tio Bob se mudou para um condomínio de aposentados há alguns anos e adorou. Ele sempre me chamava para visitá-lo, mas a verdade é que eu nunca encontrava tempo. No entanto, neste mês de junho, finalmente consegui me livrar das minhas responsabilidades por uma semana para ir vê-lo. Foi uma viagem curta, mas serviu bem para mim. Eu não tinha planos fixos, só queria relaxar. Encontrei a casa dele facilmente, pois ele morava em um pequeno bairro fechado, com apenas 3 ou 4 ruas. Passei por alguns de seus vizinhos antes de estacionar na garagem. Quando cheguei, ele já estava me esperando na varanda. "Você chegou na hora certa", disse ele com um sorriso. Assim que entrei, ele me deu um abraço apertado e me levou para um tour pela casa. O quarto de hóspedes era bom,
Mas eu preferi dormir no sofá da sala para poder assistir a TV na tela gigante enquanto ele dormia. Ele também me mostrou o quintal, que estava cheio de comedouros de pássaros, igualzinho ao da minha mãe. Pelo visto, esse amor especial por pássaros era algo de família. Tudo parecia perfeito, até que notei uma senhora idosa nos observando estranhamente por trás dos arbustos. Fiquei um pouco surpreso, não apenas porque ela parecia se esconder enquanto nos espiava, mas também porque havia algo de estranho nela, algo assustador. Não se preocupe com ela, disse o tio Bob. É minha vizinha, Sojara. Ela é meio esquisita. Veio da Romênia e sempre fica andando pela rua, observando as pessoas. Você acaba se acostumando com o tempo. Ele falava com tanta naturalidade que aquilo me incomodou. Acho que não vou me acostumar com isso, respondi. Naquela noite, me ajeitei no sofá para assistir a um reality show enquanto Bob roncava no quarto ao lado. Mas, de repente, a imagem da TV mudou. Em vez das 5 mulheres discutindo seus dramas, surgiu um vídeo em preto e branco. Uma velha vestida com um traje de dançarina cigana preta segurava um buquê de cravos. Ela estava parada no gramado. Então, começou a dançar. Havia algo hipnótico e, ao mesmo tempo, perturbador em seus movimentos. Procurei o controle remoto, sem entender o que estava acontecendo, mas logo percebi que a TV estava conectada à câmera da campainha. Aquilo significava que a imagem que eu via na tela estava sendo transmitida diretamente do lado de fora. Olhei de novo e reconheci meu carro estacionado ao fundo. A mulher estava no nosso quintal. Aquilo foi demais para mim. Pulei do sofá, abri a porta da frente e olhei para fora. Mas o quintal estava vazio. Sojara havia sumido. Passei o resto da noite revirando aquela cena na cabeça, tentando me convencer de que tudo não passava de um sonho ruim. No dia seguinte, contei a história para o tio Bob. Deve ter sido só um sonho, ele disse, dando de ombros, sem demonstrar o menor interesse. O dia passou tranquilo. Caminhamos pelo bairro, encontramos alguns amigos dele e aproveitamos um bom churrasco. Felizmente, Sojara não apareceu, mas, em determinado momento, vi sua figura parada na rua, nos observando de longe. Seu cabelo grisalho desgrenhado balançava ao vento, e foi aí que percebi algo estranho. O rosto dela, os traços, era idêntico ao da mulher no vídeo. Seria possível? À noite, sentei no sofá, esperando a câmera da campainha se ativar de novo. E, como se fosse uma cena de filme de terror, pouco depois da meia-noite, a TV ligou sozinha e exibiu outro vídeo da mulher dançando no quintal. Era a mesma dança da noite anterior. A mesma roupa, os mesmos movimentos hipnóticos que me davam calafrios. Mas, dessa vez, eu estava pronto. Pulei do sofá e corri até a porta, conseguindo alcançá-la antes que fosse embora. Segurei seus ombros, mas ela não tentou resistir. Apenas virou a cabeça lentamente para me encarar. E, naquele momento, meu coração parou. Não era Sojara. Era uma mulher completamente diferente. Seus olhos estavam desalinhados, olhando em direções opostas, e sua boca era um buraco sem dentes. Fiquei paralisado de horror. Como eu pude confundi-la com Sojara? O cabelo era parecido, mas todo o resto era como se fosse uma versão distorcida dela. Quem é você? Perguntei. Ela não respondeu. Em vez disso, inclinou a cabeça para frente bruscamente, como se quisesse me beijar. Tentei me afastar, mas não fui rápido o suficiente. Senti seus lábios ásperos tocarem minha bochecha, e um terror indescritível me dominou. Nunca senti algo tão nojento em toda a minha vida. Furioso, empurrei a velha para longe e corri para dentro de casa. No banheiro, esfreguei o rosto com água quente, tentando apagar aquela sensação. Mas quando voltei para o sofá, continuei pensando no que tinha acabado de acontecer. Quando o tio Bob acordou, contei tudo a ele. No início, ele não acreditou, até que notou uma pequena ferida no meu rosto, exatamente no lugar onde a mulher havia me beijado. Corri para o espelho. Minha pele estava coberta por pequenas bolhas vermelhas e brancas, como uma crise de acne. Era repugnante e preocupante. O que diabos era aquilo? Alguma doença? Bob e eu decidimos ir à farmácia buscar um creme. Mas, ao chegarmos ao portão do condomínio, vi Sojara novamente
escondida nos arbustos como antes. Assim que nos viu, ela tentou sair de fininho. Dessa vez, meu tio decidiu falar com ela. O que está acontecendo, Sojara? Ela se aproximou lentamente, com uma expressão séria, e fixou os olhos em mim. Ela veio te procurar ontem à noite, sussurrou. Ela te beijou. Você sabe o que isso significa? Meu tio ficou sem palavras. Antes que eu pudesse dizer algo, ele exigiu uma explicação. Sojara respirou fundo e disse que conhecia a dançarina, que a havia seguido desde a Romênia, que, de tempos em tempos, aquela velha aparecia para amaldiçoar casas com sua dança. Vi essa figura inúmeras vezes antes de algo terrível acontecer com meus amigos e vizinhos, continuou. Ela aparece 3 noites antes da tragédia. Meu sangue gelou. Estou vigiando a comunidade, esperando vê-la de novo, e estou feliz que me mostrou essa marca. Sou a única que pode ajudar você. Olhei para o tio Bob, implorando em silêncio para que ele acreditasse nela. Vi a hesitação em seu rosto, mas, no final, ele cedeu. Como podemos impedir isso? Ele perguntou. Um ritual simples, respondeu Sojara. Faço na frente da sua casa e vocês ficarão seguros. Senti um alívio enorme, mas então ela acrescentou casualmente. Mas vou precisar de $500 para os suprimentos. Bob ficou desconfiado, mas, no fim, concordou. 1 hora depois, voltamos com o creme para a pele, e Sojara apareceu segurando uma sacola de Twizzlers e uma abóbora, supostos materiais para o ritual. Ela quebrou a abóbora com uma pedra, murmurou alguns cânticos e disse que a maldição estava quebrada. E, surpreendentemente, a dançarina nunca mais apareceu. Mas, até hoje, a cicatriz na minha bochecha continua lá. Pequena, discreta, mas sempre presente. Algumas vezes, quando passo a mão pelo rosto sem pensar, ainda sinto uma leve aspereza no local onde os lábios daquela velha me tocaram. Tentei procurar explicações racionais. Talvez fosse apenas uma infecção, algum tipo de bactéria estranha ou reação alérgica. Mas se fosse isso, não deveria ter sumido depois de tanto tempo. Eu usei pomadas, passei cremes, até consultei um dermatologista, mas nada resolveu completamente. Meu tio Bob seguiu com sua vida normalmente. Ele continuou no condomínio, vivendo sem preocupações, e nunca mais viu Sojara ou a dançarina. A última vez que falei com ele, riu da minha paranoia e insistiu que havíamos sido enganados. Talvez ele esteja certo, mas eu não posso esquecer daquela noite, da expressão vazia da velha, dos olhos desalinhados, do toque seco e incômodo na minha pele. Às vezes, em noites silenciosas, quando estou quase pegando no sono, juro que consigo ouvir um farfalhar leve do lado de fora da minha casa, como pés dançando na grama. Nunca tive coragem de olhar. Era uma cidade tranquila, daquelas pequenas onde todo mundo se conhece. Aqui, as pessoas deixavam as portas abertas e se sentiam seguras, pelo menos até a chegada deles. Eu não sou do tipo que se assusta fácil. Sempre achei que o medo fosse mais coisa de história de terror contada no acampamento, mas tudo mudou com a chegada da gangue. Não faço ideia de quando começaram a aparecer, mas a presença deles transformou nossa vizinhança tranquila em um verdadeiro inferno. Quando passavam, não dava para ignorar, motos barulhentas decoradas com chamas e rostos de palhaços assustadores. Eles eram, sem dúvida, intimidantes. A polícia da cidade parecia completamente perdida diante da situação. Afinal, eram apenas um grupo de policiais de uma cidade pequena, e não estavam preparados para lidar com uma ameaça como aquela. Logo, todo mundo aprendeu a não sair à noite, a dobrar as trancas das portas e a rezar para não cruzar com aqueles maníacos, porque, claro, ninguém queria ser a próxima vítima da violência sem sentido deles. Eu lembro que, no começo, eu ri dos boatos. Achava que eram histórias exageradas, inventadas para assustar as crianças, até a noite em que os vi com meus próprios olhos. Isso mudou tudo. Era uma noite normal. Saí da oficina mecânica depois de um longo dia. Como sempre, fui direto para o bar do bairro tomar uma cerveja antes de ir para casa. No entanto, o lugar estava estranhamente vazio naquele dia e as pessoas sussurravam. A tensão no ar estava quase palpável.
como se todos soubessem que algo ruim estava prestes a acontecer. Mas eu não dei atenção. Sem pensar muito, me sentei no bar, pedi uma cerveja e tentei relaxar. Foi então que eu os vi pela primeira vez. Através da janela, um grupo de motos passou rugindo e dava para ouvir o burburinho dos motociclistas. Eles estavam ali, a famosa gangue. Os caras usavam jaquetas de couro, os rostos pintados com uma mistura absurda de cores e correntes penduradas nos cintos. Acho que esqueceram o Coringa, falei brincando, ao ver o bartender se aproximando com um olhar assustado, que dizia mais do que 1000 palavras. Melhor você ir para casa, Joe, ele disse. Não é seguro ficar aqui quando eles estão por perto. Olhei para ele meio cético, mas o tom sério fez com que eu duvidasse. Então apressei-me em beber a cerveja, pagar e sair do bar. Enquanto caminhava para casa, uma sensação ruim começou a crescer dentro de mim. As ruas estavam desertas e o som das motos ficava cada vez mais próximo. Acelerei o passo, tentando chegar em casa antes deles, mas como o destino adora brincar, não fui rápido o suficiente. Ao virar a esquina, lá estavam eles, 5 deles, com as motos alinhadas, esperando sei lá o quê. Um dos maiores me viu e sorriu, mostrando os dentes amarelados e tortos, e ouvi ele dizer para os outros: parece que alguém não aprendeu as regras. Tentei me manter calmo, embora as más intenções estivessem no ar. Não podia mostrar medo. Só tô tentando voltar para casa, falei, tentando soar normal, enquanto o cara grandão tirava uma corrente do bolso e começava a girá-la lentamente. Não quero arrumar confusão, disse, colocando as palmas das mãos na frente de mim, mesmo sabendo que eles estavam claramente atrás de briga. Esse é o problema, o cara grandão falou, porque a gente quer confusão. Você não devia estar aqui. Então a gente vai te ensinar uma lição. Sem mais nem menos, ele arremessou a corrente na minha cara. Me abaixei na hora, mas não o suficiente, e perdi o equilíbrio, caindo no chão. Lembro da dor intensa no meu braço quando uma das motos passou muito perto de mim. A adrenalina me invadiu e eu corri para o primeiro beco que encontrei, enquanto o riso da gangue ecoava atrás de mim e o som das correntes batendo no asfalto ressoava por todo o lugar. O beco era estreito e escuro, mas eu não tinha escolha, então corri o mais rápido que consegui, ouvindo as risadas zombeteiras deles ficando cada vez mais perto. Na minha desesperada tentativa de escapar daquela turma de malucos, pisei em um monte de lixo e quase caí de cara no chão, mas consegui me manter em pé o melhor que pude. No final do beco, vi um muro alto. Era minha única chance. Saltei com toda a força, tentando agarrar o muro, mas minhas mãos escorregaram no metal enferrujado, e foi aí que senti a corrente cortando minha perna. Uma dor aguda me fez gritar, mas consegui subir e cair do outro lado, bem a tempo. Caí no chão, sentindo como se meu coração fosse estourar, e ao longe ouvi o cara xingando do outro lado do muro, por ter me perdido. Eles não estavam realmente tentando me pegar, estava claro que estavam apenas se divertindo. Mas a diversão deles estava longe de acabar. Levantei com esforço e comecei a mancar o mais rápido que pude em direção à rua principal. Não queria voltar para casa com esses caras me procurando, então passei a noite escondido em um antigo galpão abandonado. Depois de um tempo, fechei os olhos, ouvindo o som das motos que passavam de vez em quando. A cada vez que passavam, meu coração disparava, mas tentava ficar quieto, rezando para não me encontrarem, embora soubesse que não poderia ficar ali para sempre. Era 2 horas da manhã quando finalmente saí do galpão. As ruas ainda estavam desertas, com uma tranquilidade perturbadora que só aumentava minha paranoia. Quando finalmente cheguei na minha vizinhança, senti um alívio. Achei que tinha conseguido escapar deles, mas eu estava completamente errado. Meu apartamento estava a menos de 2 quadras, mas quando virei a primeira esquina, fiquei paralisado. Lá estavam eles, 3 deles, sentados em suas motos, bem em frente ao meu prédio, esperando por mim. Meu coração começou a bater freneticamente e eu coloquei as mãos na cabeça, pensando em alguma forma de escapar, mas nada me veio à mente. Tentei recuar, procurando outro lugar para me esconder e esperar a tempestade passar, mas não adiantou. Olha quem decidiu aparecer, disse um deles, ao me ver, sorrindo de um jeito que fez minha pele arrepiar. Não respondi.
Sabia que era inútil, então fiz o que qualquer um faria na minha situação. Comecei a correr. No entanto, isso também foi em vão. Um homem a pé não é páreo para um grupo de vagabundos em Arles. Eles estavam em cima de mim, e antes que eu pudesse me afastar mais, senti um forte golpe nas costas que me paralisou. Era a corrente do cara grandão. Caí no chão com uma dor que percorreu todo o meu corpo. Foi algo indescritível. Tentei me levantar, mas eles não me deram tempo. Um deles me deu um chute no lado, tirando todo o ar de mim, enquanto o outro me atingia na perna com um bastão improvisado. A dor foi como ser atropelado por um caminhão. Nunca senti nada igual na vida. Gosta de brincar de esconde-esconde? Pois agora vê o que acontece quando a gente te pega? Amigo, regra número 1. Não saia quando a gente estiver por aí. É fácil, mas agora você vai aprender do jeito difícil. E o que veio depois foi algo tão horrível que ainda me assombra nos pesadelos. A surra foi implacável e brutal. Correntes, chutes, socos. Meu corpo se transformou em uma mistura de dor. A cada golpe, um grito desesperado escapava da minha garganta, sem que eu pudesse controlar. Eu podia sentir meus ossos quebrando e o sangue jorrando das minhas feridas como um rio. Foi a coisa mais dolorosa e humilhante que já experimentei na vida. Mas para eles parecia um jogo. No final, quando se cansaram de me bater, o cara grandão me olhou enquanto acendia um cigarro. Se você não tivesse corrido, teríamos te batido menos, disse ele calmamente, mas eu mal conseguia ouvi-lo, porque um dos meus ouvidos estava completamente surdo. O sangue saía da minha boca e eu estava mal consciente, mas lembro disso. Essa é a regra número 2, ele disse, e sem mais nem menos. Eles foram embora, me deixando ali, como se eu fosse um pedaço de carne qualquer. Com um esforço titânico, consegui me levantar e comecei a mancar em direção ao meu prédio. E, para ser sincero, nem sei como consegui, mas a cada passo, era uma agonia. Sentia como se todos os meus ossos estivessem quebrados e minha perna não ia aguentar por muito mais tempo. Subi as escadas, me agarrando no corrimão, e quando finalmente cheguei na porta do meu apartamento, tirei as chaves com as mãos trêmulas e tranquei atrás de mim. Ao entrar, foi como uma pequena vitória. Dentro do meu apartamento, caí no sofá. A adrenalina que me manteve de pé começou a desaparecer, e com ela veio a verdadeira dor. Cada movimento era uma tortura, até piscar os olhos doía. Tirei a camiseta para ver os danos e quase desmaiei quando vi como eu estava. Hematomas escuros cobriam todo o meu torso. Eu tinha cortes sangrando nos braços e nas pernas, sem falar no meu rosto. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado no chão com uma faca de cozinha na mão, esperando ouvir o som das motos novamente, mas elas nunca voltaram. No dia seguinte, a notícia se espalhou como fogo pela cidade, mas ninguém ousou falar sobre isso em voz alta. Embora todos soubessem o que havia acontecido, ninguém perguntou se eu estava bem, e eu também não me sentia à vontade para falar com ninguém. Os dias passaram e a gangue continuou a rondar as ruas como se fossem donos do lugar. Eu nem ousava ir ao hospital com medo de encontrá-los no caminho. Então me trancava no meu apartamento até melhorar um pouco e só saía quando era absolutamente necessário. Mas só durante o dia. Evitava qualquer rua onde pudesse cruzar com eles, e cada vez que ouvia o rugido de uma moto, meu corpo todo começava a tremer. Na verdade, até hoje ainda dou um pulo, embora, com o passar das semanas, já não doa fisicamente. Meu corpo parecia se lembrar de cada golpe. Com o tempo, a gangue foi desaparecendo. Primeiro, as rondas ficaram mais espaçadas, e depois eles pararam de aparecer completamente. Ninguém sabia por quê. Alguns diziam que tinham ido assombrar outra cidade, e outros acreditavam que estavam apenas entediados conosco. Eu não tinha respostas, e honestamente, não estava interessado em procurá-las. Hoje, anos depois, minha cidade recuperou parte da tranquilidade que tinha. E as pessoas já não têm medo de sair à noite. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Aprendi uma lição importante naquela noite. O mundo não é um lugar seguro, e as pessoas que parecem ser inofensivas podem se transformar em algo monstruoso muito rapidamente. Oi, meu nome é Roma. Este ano,
Comecei a faculdade procurando várias bolsas e empréstimos para cobrir minhas despesas. Cresci em um lar adotivo. Embora meus pais adotivos fossem ótimos, eles não tinham nem um centavo guardado para a minha educação. Com 6 outras crianças sob seus cuidados, não era fácil. No ano passado, comecei a ter contato com meu pai biológico, o Thomas. A gente conversava de vez em quando por telefone, e ele sempre parecia feliz de falar comigo, mas definitivamente não éramos próximos. Então, não acreditei quando um dia recebi uma mensagem dele dizendo que queria me ajudar com meus estudos e me convidando para ir até a casa dele. Ele morava bem longe, mas decidi ir mesmo assim. Só que eu não queria criar muitas expectativas. Afinal, o Thomas me deixou quando eu era só um bebê e nunca se preocupou comigo antes. Quando cheguei lá, ele me cumprimentou com um pequeno presente embrulhado. Abri a caixa sem saber o que esperar. Para minha surpresa, dentro estava um celular novo, o modelo mais recente do iPhone, uma grande melhoria comparado ao velho que eu tinha. Uau, ele realmente quer se redimir, pensei. O Tom me explicou que queria me colocar no plano de celular dele. Assim eu poderia economizar um pouco. Embora isso não resolvesse todos os meus problemas financeiros, ao menos eu conseguiria economizar na conta do telefone e focar mais na minha carreira. Mas havia uma condição. Ele queria que eu prometesse ligar para ele todo domingo. Achei meio estranho, mas não parecia um grande sacrifício, então aceitei o presente com alegria. Me sentia bem por ele querer se aproximar de mim. Mesmo meus pais adotivos tendo me alertado para ficar longe do Tom e me contarem coisas horríveis sobre ele, tentei não pensar nisso e vi esse gesto como um sinal de que ele queria ser um pai de verdade, depois de todos esses anos. Nos 2 primeiros meses de faculdade, mantive minha promessa e liguei para ele todo domingo. As conversas nunca eram longas, mas sempre agradáveis. Ele me perguntava sobre as aulas e sobre meu novo namorado, o Mike. Eu tentava perguntar sobre ele, mas ele sempre mudava de assunto. Porém, as coisas começaram a complicar em um fim de semana, quando, por acidente, esqueci de ligar para ele. No dia seguinte, mandei uma mensagem pedindo desculpas, e ele respondeu de forma bem amigável. Tudo bem, Roma, mas por favor, não deixe isso acontecer de novo. Na semana seguinte, esqueci novamente, não por causa dos estudos, mas porque estava me divertindo com o Mike. E, sinceramente, não pensei no Thomas até mais tarde naquela noite, quando mandei outra mensagem para ele. Mas dessa vez, ele não respondeu. Na manhã seguinte, enquanto estava na aula, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma enfermeira do hospital local, dizendo que eu tinha que ir lá com urgência porque o Mike havia sofrido um acidente. Meu coração disparou, e eu fui correndo para o hospital. Quando cheguei, encontrei ele em coma. Descobri que ele havia sido brutalmente espancado na noite anterior e deixado no estacionamento do hospital. Aparentemente, ele estava semiconsciente quando o encontraram. Eu fiquei apavorada, e a única explicação que consegui pensar foi que o Tom estava por trás de tudo isso. Ele estava me punindo por não ter feito a ligação, mas eu não queria acreditar nisso. Fiquei esperando na sala, tentando ligar para o Tom, mas dessa vez ele não atendeu. Quando estava prestes a tentar de novo, recebi uma mensagem dele. Como está o seu garoto? Ele escreveu, acompanhado de um emoji rindo. Apesar do que ele disse, o médico havia mencionado que me chamariam se o Mike melhorasse. Então, sem perder tempo, corri para o carro e fui até a casa do Tom, pronta para enfrentá-lo. A viagem foi uma loucura, quase 1h30 de pura tensão. Quando cheguei, bati forte na porta e o Thomas apareceu imediatamente. Ele tentou me abraçar, como se tudo estivesse bem, agindo como se não tivesse ideia do motivo de eu estar tão brava. O que foi, filha? Ele perguntou. Então, gritei com ele, perguntando se ele tinha sido responsável pelo ataque ao Mike, ao que ele simplesmente deu de ombros e respondeu. Eu te avisei, não falhe nas ligações de domingo. Não pude acreditar. Fiquei tão irritada que não conseguia pensar direito. Esse cara estava completamente louco. Nesse momento, como se fosse a coisa mais normal do mundo, ele foi fazer um café. Mas eu aproveitei e usei meu novo iPhone para ligar para a polícia, com a certeza de que conseguiria ouvir tudo o que ele dissesse.
Alguns minutos depois, um policial chegou, e eu fiquei surpresa com a rapidez da resposta. O Thomas o convidou para entrar, como se fosse uma reunião comum, e nos sentamos na sala de estar. Tentei explicar a situação para o policial, mas minhas palavras não saíam direito, e o Thomas sorria enquanto o policial anotava tudo. Depois, o policial pediu a versão dele dos fatos, e o homem, de forma cínica, disse que não sabia do que ele estava falando. Para piorar, ele tirou uma carta que ele havia me enviado algum tempo atrás. Ele sabia que tinha escrito algumas, mas não achava que isso importava. O policial leu a carta e fez uma cara de desgosto. Depois me passou a carta. O texto estava claramente escrito com a minha caligrafia, mas eu não a havia escrito. A carta falava coisas horríveis sobre como eu odiava o Mike e o quanto queria machucá-lo, até mencionando um ataque com um pé de cabra. Era uma falsificação, claro, mas o policial não ligou. Ele me algemou e me levou para a cela. Implorei para que ele acreditasse em mim, mas ele apenas repetiu que eu tinha o direito de permanecer em silêncio enquanto me trancavam lá. Mais tarde, meu advogado me informou que o Mike havia morrido no hospital e que eu estava sendo acusada de assassinato. Mas o mais assustador foi que encontraram um pé de cabra com o sangue do Mike no meu quarto. Agora estou esperando o julgamento, e parece que ninguém vai me ouvir. Meu advogado sugeriu que eu me declarasse culpada para conseguir uma pena mais leve. E adivinhe, a única visita que recebi foi do Thomas. Ele não admite nada, mas sua expressão maligna deixa claro que tudo aconteceu como ele planejou. Não se preocupe, ele disse antes de sair. Eu vou te ver todo domingo enquanto você estiver aqui. E aqui estou eu, exatamente onde ele queria que eu estivesse. Meu nome é Ethan e tenho 19 anos. Até pouco tempo atrás, eu era um cara normal. Embora sempre tivesse uma atração pelo estranho e pelo tabu. Então, quando ouvi falar de um jogo chamado The Plague, não pensei duas vezes. A lenda dizia que se tratava de uma máquina de arcade amaldiçoada que misteriosamente apareceu nos anos 80 e desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Diziam que aqueles que jogassem começavam a experimentar alucinações, dores de cabeça, em alguns casos, chegavam até a perder a sanidade. Claro, isso me atraiu. Encontrei uma versão pirata na Dark Web. Quando a baixei, me senti como se tivesse encontrado ouro. Na noite em que decidi jogar, tudo parecia normal a princípio. O jogo era só uma mistura de cores brilhantes e padrões hipnotizantes, mas logo algo começou a mudar. Depois de um tempo, percebi que não conseguia tirar os olhos da tela. As formas geométricas pareciam se mover além do monitor e eu perdi a noção do tempo. Quando finalmente terminei, estava com dor de cabeça, mas mais do que isso, me senti eufórico. Não notei nada estranho. Além disso, então achei que todas aquelas histórias eram exageros. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça brutal, mas deixei passar, pois a universidade me aguardava e já estava atrasado. Mas, no caminho até a estação de metrô, notei algo estranho. Tudo parecia mais vibrante, como se o mundo estivesse em plena cor. Os grafites numa parede pareciam dançar, assim como as marquises e tudo ao meu redor. Balancei a cabeça, pensando que era falta de sono, mas a viagem foi ainda pior. O trem estava lotado de pessoas. De repente, alguns rostos pareciam estranhos, com olhos desproporcionais e sorrisos distorcidos. Me segurei na barra, sentindo o chão se mover, quase caindo. Quando cheguei na faculdade, tentei me concentrar, convencido de que só precisava de um café ou algo para comer. Mas quando me sentei na sala de aula, a situação ficou ainda mais complicada, pois o que o projetor estava mostrando eram padrões parecidos com os do jogo. Fechei os olhos por um momento para tentar me concentrar, mas juro que ouvi um zumbido, como se alguém estivesse falando bem atrás de mim. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Durante o intervalo, aproveitei para ir ao banheiro lavar o rosto. Naquele momento, não estava pensando no jogo amaldiçoado, só pensei que talvez estivesse com febre ou algo assim. Mas, quando olhei no espelho, algo estava errado. Meu reflexo não se movia ao mesmo tempo que eu. Era como se houvesse um estranho atraso. Saí do banheiro o mais rápido que pude, embora por um segundo eu pudesse jurar que meu reflexo sorriu para mim.
A pressão estava aumentando dentro de mim. Quando cheguei no corredor, percebi que as coisas ainda giravam ao meu redor. Os alunos estavam andando como se estivessem em um mau filme de terror e seus movimentos eram completamente mecânicos. Um garoto passou por mim com o rosto escuro, como se alguém tivesse apagado seus traços, e naquele momento senti que meu coração ia explodir a qualquer momento. Desesperado para escapar daquele pesadelo, fechei os olhos com força e os abri de repente, mas nada mudou. Tudo parecia igualmente estranho. Senti que precisava de ar fresco, então decidi sair para o pátio, onde raramente havia pessoas. Eu preferia assim, mas assim que cheguei, aquele sentimento de estar sendo observado voltou. Então, me virei e vi uma figura do outro lado do campus. Era alta, magra e escura. Não consegui distinguir seus traços, mas sabia que estava me observando. Pisquei várias vezes. Quando o fiz, ela sumiu. Tentei me concentrar na próxima aula, mas era impossível. Toda vez que olhava para o professor, seu rosto parecia desaparecer, como se estivesse derretendo. E, diante dos meus olhos, alguns dos meus colegas pareciam não ter olhos. Comecei a ouvir gritos na minha cabeça e fechei as pálpebras com força. Não, isso não podia ser real. Eu ficava repetindo para mim mesmo. E foi nesse momento que decidi que era melhor dar o dia por encerrado e ir para casa. Quando estava voltando, cada esquina parecia esconder algo. Virei uma rua vazia e lá estava a figura de novo, mais próxima. Então, acelerei o passo, quase correndo, tentando não olhar para trás. Eu podia sentir aquela presença, embora não fizesse nenhum som. Mas a verdadeira gota d'água foi no metrô. Procurei um vagão vazio e me sentei para tentar me acalmar. Mas, de repente, as luzes começaram a piscar. Quando se apagaram completamente, eu a vi. A figura estava na minha frente. Era mais alta do que eu imaginava, com garras no lugar das mãos e um sorriso que definitivamente não era humano. Fechei os olhos e rezei para que as luzes voltassem, e quando elas voltaram, o vagão estava cheio de pessoas, como se nada tivesse acontecido, e a figura tinha desaparecido. Foi um pesadelo completo. Quando saí do metrô, tudo parecia caótico. As ruas estavam cheias de pessoas, mas todas pareciam estranhas e distorcidas. As vozes eram apenas murmúrios e havia um som constante que atravessava meus ouvidos. Tentei ligar para alguém, mas meu celular só mostrava formas geométricas em movimento, como no jogo. Então, caminhei sem rumo, com o mundo girando ao meu redor. Então, vi aquelas figuras de novo, mais próximas do que nunca, e comecei a correr, empurrando as pessoas para o lado enquanto gritava para alguém me ajudar, mas não houve resposta. Era como se eu estivesse preso em uma bolha. Quando não aguentava mais, me joguei sobre um cara qualquer, pedindo ajuda, mas antes que eu pudesse explicar, mãos fortes me seguraram. Eram policiais, que me jogaram no chão, ordenando que eu me acalmasse. Eu gritei para eles que algo estava me perseguindo, mas eles simplesmente trocaram olhares e acreditaram que eu estava chapado. Uma vez na delegacia, me colocaram numa cela pequena, mas não encontraram nada no meu sistema, nem drogas, nem álcool, nada. Mas então, um policial mencionou que talvez eu estivesse ficando louco, e o outro assentiu, sentado no canto da cela. Tentei explicar o que havia acontecido, mas vi nos olhos dele que ele não acreditava em mim. As horas passaram e a figura voltou bem na frente da minha cela, mas minha reação foi rir. Não sei por que eu estava rindo, mas não conseguia parar, mesmo que meu corpo quisesse chorar. Quando o policial veio me ajudar, seus rostos eram os mesmos das figuras, e a próxima coisa que lembro foi acordar em uma sala branca, com pessoas falando ao meu redor, mas eu já não entendia mais nada. Agora estou aqui, neste lugar branco e silencioso. Acho que é um manicômio. Perguntei a um médico algumas horas atrás. Eu fiquei louco? E ele respondeu: eu não diria que você ficou louco. Talvez o jogo tenha desencadeado algo na sua cabeça que precisa ser consertado. Vamos trabalhar nisso, Ita, e você vai sair daqui. Mas você precisa se concentrar. Então, é isso que estou tentando fazer. Só quero recuperar minha sanidade e acreditar que tudo isso aconteceu por causa daquele maldito jogo. Quando penso no 4 de julho,
A primeira coisa que vem à minha cabeça não são os fogos de artifício ou as reuniões familiares. Para mim, essa data sempre será aterrorizante. É o dia que me lembra o momento mais horrível da minha infância, quando conheci uma pessoa verdadeiramente má. Um cara que não só queria nos roubar, mas parecia gostar de nos machucar por algum motivo. Consegui sobreviver a essa experiência e agora quero compartilhá-la como uma forma de catarse. Eu tinha 12 anos e estava voltando para a casa da minha mãe com o meu pai. Era 4 de julho e a viagem de volta parecia eterna. A estrada estava vazia e, honestamente, eu estava feliz, porque, mesmo meus pais estando separados, era a primeira vez que passavam um feriado juntos e eu me lembrava disso. Lembro que meu pai estava de bom humor e começou a me contar histórias sobre sua juventude, sobre como eles celebravam o 4 de julho na cidade pequena deles. Normalmente, eu achava essas histórias chatas, mas naquele momento pareciam fascinantes, então ouvi atentamente, aproveitando o momento. Tudo estava indo bem até que, enquanto dirigíamos por um trecho escuro e solitário de floresta, de repente, um estrondo tremendo sacudiu o carro. Uma árvore havia caído bem à nossa frente, e meu pai teve que frear rápido para evitar a colisão, provavelmente salvando nossas vidas. Enquanto ele tentava se acalmar e se certificar de que eu estava bem, ele saiu do carro para ver o que tinha acontecido. Quando ele saiu, começou a inspecionar a árvore, curioso, e foi um alívio saber que ela não havia esmagado o carro. Mas então, percebi que a expressão do meu pai mudou de curiosidade para terror. Eu não entendia o motivo do medo dele naquele momento, mas com o tempo, compreendi que ele havia percebido que a árvore não havia caído sozinha. Alguém a derrubou. Era uma armadilha. De repente, meu pai se virou e me olhou com uma atenção que eu nunca vou esquecer. Ele tinha uma expressão de pavor, algo que eu nunca havia visto nele antes. Era como se ele tivesse se transformado, e com uma voz trêmula, ele disse: "Fecha as portas agora." Mal consegui entender o que estava acontecendo, quando, do nada, um homem estranho correu em minha direção. Eu tentei fechar a porta como ele me disse, mas não adiantou nada. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o cara abriu a porta, me agarrou pela camiseta e me jogou para fora do carro como se eu fosse um boneco de pano. Eu não sabia o que ele queria fazer, estava tudo muito confuso, mas naquele momento vi meu pai confrontando o homem, tentando me proteger, mas o cara era forte e parecia estar se divertindo com a luta. Vi como meu pai tentava se defender, mas logo foi dominado pelo maluco, que o espancava sem piedade. "Corre!" meu pai gritou, e sem pensar 2 vezes, eu corri em direção à floresta. Não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava sair daquele lugar. Corri o mais rápido que pude até minhas pernas não aguentarem mais, e quando finalmente parei, percebi que estava completamente perdido. Olhei ao redor, tentando me orientar, mas tudo parecia igual. O silêncio da floresta era perturbador e eu não ouvia mais os gritos do meu pai nem o barulho da luta, apenas o som de alguns grilos. Sentia passos atrás de mim e me virei, esperando ver meu pai. Mas em vez disso, vi o psicopata. Sua figura sombria se movia entre as árvores, me vigiando. Ah, 4 de julho. Você sabia que hoje é um dia muito especial na história dos Estados Unidos? É o dia em que celebramos a independência e a grandeza do nosso país. Ele disse ironicamente. Nesse momento, comecei a correr novamente, tropeçando nas raízes e galhos que apareciam no meu caminho. Mas estava apavorado e conseguia ouvir os passos do homem cada vez mais próximos. No entanto, percebi que ele parava sempre que chegava perto. Foi aí que percebi que eu nunca conseguiria escapar. O psicopata estava brincando comigo, gostando do jogo de gato e rato. Fiquei completamente em silêncio, olhando para o chão, tentando não fazer o menor barulho. Consegui ouvir o psicopata se aproximando, e o estalar de um galho à minha direita me fez virar a cabeça. Lá estava ele, a poucos passos, procurando entre as árvores. Movi-me devagar, tentando encontrar um lugar para me esconder, e descobri uma pequena clareira. Me agachei atrás de uma árvore, tentando controlar minha respiração, enquanto o cara parava perto, com um enorme sorriso no rosto. O tempo parecia arrastar enquanto eu tentava pensar em como voltar para o meu pai. Mas o homem tinha desaparecido, e o medo me paralisava.
Não sabia onde encontrar meu pai. Para ser honesto, sabia que se decidisse procurá-lo, era bem provável que encontrasse o psicopata primeiro. De repente, vi um flash no céu. Fogos de artifício. A festa tinha começado. Não podia ser. Estava muito cedo. Meu pai tinha soltado eles. Talvez fosse a forma dele de me guiar de volta. A esperança renasceu em mim e tomei isso como um sinal. Comecei a me mover silenciosamente em direção à luz dos fogos. O psicopata também percebeu os fogos e começou a seguir na mesma direção. Então eu precisei me apressar. Corri com todas as minhas forças, ignorando a dor nas minhas pernas e o terror no meu peito. Finalmente, avistei o carro e meu pai, que olhava ao redor, preocupado. "Pai, estou aqui", eu gritei, mas logo o psicopata apareceu atrás de mim. Me agarrou pela camisa e me jogou para trás, mostrando a faca brilhante na mão com um sorriso de louco. "Feliz 4 de julho, garoto. Você deveria estar feliz. Esse dia é o coração e a alma do nosso país", ele disse, enquanto erguia a faca em minha direção. Senti como se estivesse morto por dentro. Não havia nada que eu pudesse fazer. Mas, de repente, vi meu pai se movendo como um vendaval. Ele se lançou contra o homem. Parecia que ele tinha ouvido meu grito e correu para me salvar. Meu velho surpreendeu o maluco, que cambaleou um pouco, e meu pai gritou para mim: "Entra no carro, filho." Aproveitando a confusão, ele correu para o carro. Entrou rapidamente e nós dois chegamos ao mesmo tempo. Meu pai ligou o motor rapidamente e saiu disparado. Quando finalmente chegamos à casa da minha mãe, todos estavam felizes em nos ver, mas quando perceberam que eu estava coberto de lama e que as roupas do meu pai estavam rasgadas, os sorrisos desapareceram instantaneamente. Havíamos enfrentado algo que nunca deveria ter acontecido. Meu pai ligou para a polícia para contar o que havia acontecido e eles nos garantiram que fariam tudo o que fosse possível para encontrar o homem. Eu estava esperançoso, embora soubesse que poderia ser complicado. Mas meu pai não estava tão certo. No entanto, eu estava certo. O homem foi preso algumas horas depois. A polícia encontrou a árvore caída e souberam que o cara era uma ameaça. Ele nem precisou sair do carro, pois o psicopata correu direto para atacá-los. Embora tenham capturado o maluco, aquela foi a última vez que consegui aproveitar um 4 de julho sem medo. Cada vez que essa data chega, não tenho medo de algo específico, mas sempre que vejo fogos de artifício, minha mente se enche de memórias.